Bom dia, paz do Senhor. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E eu sou a missionária Ivailza Marques. É muito bom estar aqui. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que temos de estar juntos mais uma vez nesse banquete maravilhoso de todas as manhãs de segunda a sexta-feira. E eu quero te convidar para uma coisa. No meu canal tem alguns vídeos para o Ministério Infantil, que você também tem dinâmica que você pode utilizar nas suas reuniões, mesmo na sua casa, na sua célula, onde você faz suas reuniões com seus grupos. Que Deus abençoe você. Aproveite esse material. Vai ser muito bom saber que você está participando desse canal. E não esquece, deixa seu gostei, tá bom assim? Mas nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. E interessante, olha que coisa maravilhosa, que presente nós temos da parte de Deus. Nós já estamos no capítulo de número 7. Ontem nós lemos o capítulo de número 6 e tivemos a oportunidade de ver o momento em que Jesus ensina os seus discípulos a oração do Pai Nosso, que nós gostamos tanto, e por isso nós vamos, mais uma vez, orar o Pai Nosso nesse momento. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler então? Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você, você põe no Viva Voz, põe no fone de ouvido, você faz suas anotações. Se não puder assistir agora, nesse horário, esse vídeo, pela manhã, assista o momento que você puder, vai ficar aí. E é muito bom a gente ir, muitas vezes, assistindo aquele vídeo e nos alimentando a cada dia com essa porção maravilhosa. Vamos ler então? E nós já sabemos que o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, que já está o nome dele, também conhecido como Levi. E esse evangelho, ele foi escrito, desculpa, esse evangelho, ele foi escrito no ano 60 a 65 depois de Cristo, por aí. Algumas Bíblias dão a data como 60. E ele foi escrito especialmente para os judeus, mas alcança todo mundo, certo? Vamos lá? Então vamos ler, capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Diz assim, aqui tem a Bíblia que eu estou usando, tem continuação do Sermão do Monte. Lembre que o capítulo de número, o capítulo 5, Jesus começa o Sermão do Monte. Nós estamos no 7. Vamos continuando. Continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Capítulo 7 nós estamos, tá certo? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem.
Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Que preciosidade nós temos nesse capítulo de número 7. Olha que coisa maravilhosa nós encontramos aqui. Nós encontramos o Senhor ensinando toda a trajetória. Não julgue ninguém se você não quiser ser julgado. Presta atenção nos seus julgamentos. Toma cuidado com a sua maneira de olhar para as pessoas. Tem pessoas que olham para outro e já vai julgando. Fulano é assim, Beltrano é assim. Você não é Deus. Então presta atenção. Toma cuidado no apontar do dedão. Ó, vai apontando seu dedo. Vê quantos dedos tem para você. Vamos tomar cuidado. Jesus teve esse cuidado de ensinar. Ele estava ensinando como andar. Jesus estava ali naquele momento ensinando e ele mostra quão grande é a sua bondade. No versículo 7 ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Peça. Você tem a quem pedir, mas peça para a pessoa certa. Peça para Deus que pode te socorrer. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que dizem assim, estava faltando tudo na minha casa. Eu não tinha dinheiro, estava desempregado ou estava doente. E eu orei, e eu clamei, e eu pedi a Deus, e ninguém sabia que eu estava ali orando. E quantos testemunhos de famílias que estão com seus filhos com fome, e oram, e pedem, de repente, Deus manda na porta da pessoa. É Deus quem faz esses milagres. Então, o que você está precisando, peça a Deus. Nós vamos continuar aprendendo com a palavra de Deus, a pedir a quem pode nos socorrer, a Deus.
clame ao Senhor. A Bíblia diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E aí ele fala a respeito de qual vós é o homem, qual é dentre vós é o homem que pedindo pão, o seu filho pedindo pão vai dar uma pedra, pedindo peixe vai dar uma serpente. Imagina, se nós como humanos não temos essa atitude, imagine Deus Todo-Poderoso, como é que vai tratar os seus filhos. Olha que coisa maravilhosa, que ensinamento maravilhoso, que privilégio tiveram essas pessoas de ouvirem da própria boca de Jesus, mas eu louvo a Deus por a palavra de Deus ter chegado às nossas mãos. E Mateus ter escrito esse evangelho, nos contando o que ele viveu. E aí a gente vai aqui e ele vai falando, acautelai-vos dos falsos profetas, toma cuidado. Nós estamos vivendo numa época que todo mundo é profeta. Nós estamos vivendo uma época que nós precisamos ler a Bíblia e entender a palavra de Deus. Deus usa em profecia? Usa sim. Usa os seus filhos? Usa sim. Eu creio nisso. Mas nós precisamos prestar atenção no que é que está sendo dito. Não julgue o profeta, não. Julgue a profecia. Vê se vai dar certo, se aconteceu. Ah, mas e se não aconteceu e Deus mudou? Eu não entro nessa questão. O que eu quero dizer é o que a palavra de Deus ensina. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas que são interiormente lobos devoradores. Nós vivemos num período onde nós precisamos estar diante de Deus, na presença de Deus, obedecendo a palavra de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus, que teve todo esse cuidado de estar ensinando como é o viver diante de Deus. E aí ele continua, ele diz assim, olha o versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Epa, que história é essa? Pois é, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Não é só você abrir a boca e dizer, Senhor, Deus é meu Senhor, Deus é meu Pai. Não, você tem que fazer a vontade do Pai. Você tem que obedecer. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olhe que perigo isso aqui. Jesus declara aqui nesse texto, que muitos que profetizam, pregam ou realizam milagres em seu nome estão enganados, pensando que são servos de Deus, quando na realidade ele não os conhece. Para não ser enganado nos últimos dias, o dirigente da igreja ou qualquer outro discípulo deve apegar-se totalmente à verdade e à justiça reveladas na palavra de Deus. Temos que tomar cuidado, e Jesus ele teve esse cuidado em ensinar seus discípulos e aquela multidão como viver. E aí ele vai para o final desse Sermão do Monte falando dos dois alicerces, que parte do versículo 24. E ele diz que todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as praticas, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a nossa pergunta nesse dia: aonde está sendo edificada a sua casa? Onde está sendo edificada a minha casa? A minha casa está sendo edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Então, vamos tomar cuidado. E aí o versículo 28 que ele conclui, ele diz, e aconteceu que concluindo Jesus este discurso, isso era um discurso, olha que maravilha, a multidão se admirou da sua doutrina, dos seus ensinamentos, porquanto os ensinava. Se admirou por quê? Por Jesus ser bonito, por Jesus tá bem vestido, por Jesus Não. Porquanto os ensinava, sabe com quê? Com autoridade. E não como os escribas, para se amostrar. Não. Jesus ensinava com autoridade dada por seu Pai, Deus Todo-Poderoso. Então fica com essa palavra no dia de hoje. Medite esse capítulo, volte a ler. Se você não acompanhou, não vem acompanhando, volte aos vídeos, você vai começar desde o primeiro capítulo. É muito bom
ler a Bíblia, a palavra de Deus e nos alimentar a cada manhã. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso e se o Senhor nos permitir, estaremos aqui amanhã com a leitura de mais um capítulo do Evangelho de Mateus, que estamos nos alimentando nesse Manhã com Palavra. Deus continue te abençoando, deixe seu gostei, comente, compartilhe com mais alguém esse devocional. Deus te abençoe, beijo no seu coração.